Boa noite, pessoal. Para mim é sempre uma alegria retornar aqui ao grupo de estudo de vocês. Fico muito feliz quando o Vanim me chama, especialmente para que a gente possa refletir de uma maneira um pouco diferente daquela que a gente está normalmente acostumado quando estuda o Evangelho, né? A informação que eu tive aqui, obviamente vocês são um grupo que já estudaram o livro Evangelho segundo o Espiritismo, então a ideia nossa não é naturalmente estudarmos aquelas passagens que estão no livro da maneira como vocês já fizeram, e sim fazer algumas pontes, algumas conexões, algumas possibilidades interpretativas com outras obras, para que a gente possa aí sim entender sobre outra perspectiva, sobre outro viés, sobre outro olhar a mensagem crística, né? Que ainda, especialmente para um grupo que estudou o Evangelho, vocês sabem que é ignorada, né? A mensagem de Jesus, por mais que ela tenha aí tanto tempo, ela ainda é realmente desconhecida da maioria das pessoas. E a gente diz desconhecida porque entender a mensagem, ler o Evangelho, isso é fácil. Agora, apreender aquilo que está ali naquelas linhas, aquilo que está nas entrelinhas e aquilo que não está na linha, mas que está na mensagem, esse é o grande desafio que nós temos enquanto estudiosos do Evangelho de Jesus, né? E o Espiritismo nos ajuda muito nesse aspecto, né? Por isso que a imagem simbólica aí que eu trouxe é de que realmente ainda há, como diz o querido Padre Zezinho, um barco esquecido na praia, né? Esse barco que Jesus subia junto com os pescadores, em especial Simão Pedro, dava ordem para que Simão afastasse levemente o barco da margem, naquele lago de Genezaré, né? E aí fazia as suas pregações, as suas elucidações, as suas mensagens para aquelas pessoas, para o público que o seguia, e que, segundo Amélia Rodrigues, até hoje ainda continuam ignoradas e esquecidas na sua verdadeira concepção, né? Então, dentro dessa mensagem que Jesus nos propõe, o Vanim nos convidou a trabalhar o amor aos nossos inimigos, né? Que está lá em Mateus, capítulo 5, o 5º, versículo 44, que Jesus diz: "Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos." E a primeira ideia que eu gostaria de interagir, e a gente vai fazer isso conversando muito, né? É o que vocês entendem por essa frase. Vocês que já estudaram o livro do Evangelho, que já têm aí uma certa noção, um certo conhecimento, quando vocês leem isso, "Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos." Como vocês entendem isso? Vamos dividir em duas partes, antes dos 2 pontos e depois dos dois pontos, né? Porque a frase é muito ampla. Então, Jesus primeiro diz: eu, o Cristo, porém, vos digo. O que isso significa para nós? Dependendo da demora, se na interação, pode ir até mais do que 00:40 também. Eu gostaria de já Brincadeira. que ouviste o que foi dito aos antigos. Lembra dessa expressão? Quando vem o Cristo, o que ele diz? "Eu, porém, vos digo." Significa que ele vai mudar a estrutura da concepção entendida até então. Lembre-se disso, a gente já está entendeu? Quando Jesus diz "eu, porém, vos digo", ele vai mudar radicalmente a questão. Então já está. Mudar até a própria percepção, né? Porque se antes tinha a lei mosaica e ela era entendida nua e cruamente, e ele não veio para mudar a lei, então ele veio para apontar, dar um novo norte, né? Um novo ponto de vista, de interpretação. Então, por exemplo, a lei dos homens e a lei de Deus, né? Então, olha o que está acontecendo aqui. Vocês estão vendo aqui?
eu, porém, vos digo. Então ele vai fazer um contraponto, como o Vanim disse, ao que estava acontecendo. Perfeito. Quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, então é porque alguém já disse antes alguma coisa. Né? Algo sobre aquilo. Perfeito. Especificamente nessa passagem, o contexto a que Jesus se refere é que esse alguém que disse foi Moisés. Né? Então, lembremos que Jesus está num povo, que é o povo hebreu, que tem uma cultura própria, particular, a cultura hebraica, e que seguia desde os patriarcas, lá, né, desde o início, os primeiros patriarcas, Abraão, quando sai lá da Mesopotâmia, né, e busca um local melhor, seguindo intuitivamente ou mediunicamente esse guia espiritual, né, que ele intitulava do Deus do povo, desse povo que seria escolhido por esse Deus, por essa voz, né, para ser farto, pródigo, para ser abençoado, né? Já vemos aí que há um início de um trabalho no mundo espiritual para estabelecimento, para que se traga para a Terra a crença num único Deus, o monoteísmo, né? Então isso vai andando aí no tempo e aí a gente tem uma referência que é Moisés como um grande legislador desse povo, né? E Moisés então tinha uma frase, uma maneira de pensar em relação a como nós deveríamos nos relacionarmos com os nossos inimigos, né? Alguém tem alguma ideia de qual era a assertiva mosaica sobre isso? Um por um, lembra? Olho por olho, dente por dente. Perfeito, né? E a gente, parece que soa agressivo isso, né? Olho por olho, dente por dente. Parece mais uma lei de vingança do que propriamente de justiça, né? Concordam comigo? Se alguém te agrediu, é justo que você revide e agrida da mesma maneira. Então, nós temos que entender primeiro que na época de Moisés, essa vingança existia, não que na nossa época não exista. A diferença é que hoje a gente não se vinga mais, a gente deixa essa incumbência para Deus, né? Não, Deus está vendo o que está acontecendo e vai tomar conta e vai resolver isso, né? A vontade que eu tenho é eu socar a cara, mas como eu já não faço mais, que eu sou puro, então eu transfiro isso para Deus. Mas Deus está vendo e Ele vai acertar as contas com Deus. Então o pensamento é o mesmo ainda. É isso que eu ia perguntar, porque transferir o pensamento, dizer, não, Deus está vendo, Deus fará justiça? É o mesmo pensamento da vingança. Perfeito. Não mudou nada, só mudou o fato de você não agir fisicamente. Perfeito. Né? O problema fica aqui dentro. Para você ver como a gente cresce, é difícil o crescimento ético-moral nosso. A questão é mudar o pensamento, né? A maneira de como você... Perfeito. Terceirizou, só isso. Só terceirizou. Terceirizou a... Então a vingança ela ainda é presente, naturalmente. Mas na época de Moisés era muito mais evidente essa vingança. E essa vingança ela era desproporcional. Isso é muito importante que a gente entenda. Então, se nós pegarmos algumas leis, por exemplo, o próprio Código de Hammurabi, né, que é uma das leis anteriores ainda, que se existe, é o primeiro código de leis escritas no mundo, como nós o conhecemos. Nesse Código de Hammurabi, se nós investigarmos o que estava escrito ali, tem uma lei muito interessante que diz assim, para vocês entenderem o pensamento aproximado da época. Se um construtor construir uma casa e esta casa ceder e matar o dono desta casa, os familiares podem vingar-se matando toda a família do construtor. É justo? Aí era um por vários e o outro ficou... Desproporcional. Perfeito. Era aí que eu queria chegar. Então, a vingança na época de Moisés era desproporcional. As pessoas faziam algo e a gente fazia muito mais, né? Então, Moisés... Oi? Ainda até hoje existe. Sim, porque nós somos os mesmos espíritos, né? Ainda com muitas dificuldades.
Então Moisés, percebendo que essa vingança era desproporcional e que não tinha muito que nós aprendermos naquela época, então ele cria uma determinação muito sábia. Já que vocês vão se vingar, porque vocês ético-moralmente são muito pequenos ainda, então pelo menos que a vingança seja proporcional. Então, olho por olho, dente por dente. Então, vocês percebem que a lei de Talião é uma grande evolução? É uma grande evolução. Porque ela dá equidade. A justiça hoje no Código Penal, o crime, a pena é conforme a gravidade do crime, até hoje, proporcionalidade. Proporcionalidade, perfeito. Então, é uma lei amorosa. É uma lei amorosa. Moisés, no seu tempo, no seu contexto, era o que conseguia fazer. Porque depois viria o Cristo para aí sim aprofundar e ampliar um pouco mais a compreensão humana em função de que nós, espíritos da época de Moisés, desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando a época do Cristo, já tínhamos um pouquinho mais de bagagem, de conhecimento para entender agora uma lei mais amorosa. Talvez não uma lei de equidade da vingança, mas quem sabe por que se vingar? Qual o sentido de se vingar? Então o Cristo nos amplia conceitos, inclusive sobre a realidade espiritual nossa, e aí modifica aquela lei que Moisés havia trazido. Perfeito? Ampliando de uma maneira mais amorosa os conceitos mosaicos. Então quando Jesus diz: eu, porém, vos digo, de forma geral, ele está fazendo essa contraposição ao que a lei mosaica afirma, que foi importante para uma época, e o que ele agora iria trazer, avançando o conhecimento daquela lei para um patamar de amor, de transcendência, que nós já estávamos aptos ali para compreender. Esse primeiro pensamento é claro para vocês? Talvez nós pudéssemos fazer uma comparação assim. Daqui a 1000 anos vem um jurista e fala assim: bom, em 2017 a lei era essa, sobre a punição de quem faz tal crime. Agora, nós estamos, depois desse processo de 1000 anos, revendo essa lei e a lei evoluiu para isso agora. Né? É mais ou menos de forma didática, só para a gente entender como essas leis vão se modificando. Entretanto, a lei que Jesus traz, ela não se modifica, nunca. Porque ele traz uma lei que é um pouquinho diferente. É uma lei que é a lei divina. Uma lei que é eterna, permanente. Porque criada pelo Criador, por Deus, né? Suprema inteligência, suprema sabedoria, onisciente, né? Então, essa lei é perfeita, porque provém de um ser absoluto em todas as qualidades, em todos os adjetivos possíveis, né? Então, essa lei não muda. E essa lei que ele está trazendo aí é uma lei que muda um pouquinho a concepção de Moisés, da vingança, e vai exigir um pouquinho mais. Se você quiser melhorar enquanto espírito, não basta ter que controlar o desejo de vingança. Tem que dar um pouquinho além ainda. Tem que ainda ir a mais. Que é, além de não querer se vingar, é ainda ser grato ao seu inimigo. Agradecê-lo por ser seu inimigo. Agradecer por ele fazer o que ele faz com você. E aí a gente vai ter que então refletir o que é esse amor que o Cristo propõe aos inimigos. Porque se a gente ficar só na letra, parece que o Cristo é louco. Amar o inimigo? Tá louco. Quem é que vai amar um inimigo? Não, porque no Evangelho mesmo não é consta, né? No Evangelho, segundo o Espiritismo, amar os vossos inimigos não quer dizer que você amar eles, amá-los da mesma maneira como você ama os teus amigos. Perfeito. A questão do perdão, né? Mas segundo a visão da Joana de Ângeles, é outra, né? Como a Amélia Rodrigues, como está explicando, é outra, né? Ali, tá? Assim, como que eu vou dizer?
São pontos que se unem, na verdade. São pontos assim, não são mais tipo parábolas, né? Então nós já vamos chegar aí. Já vamos chegar nesse amar os amigos e amar os inimigos. Que amor é esse? Quem são meus amigos? Quem são meus inimigos? Já vamos lá. Então, primeiro, nesse livro, Vinha de Luz, Emmanuel vai então ter uma assertiva muito interessante ali. E ele vai dizer assim: a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação. Veja, tem um significado profundo aí que precisa ser compreendido. E talvez é isso que a gente ainda não consegue apreender, extrair do ensinamento de Jesus, né? Essas entrelinhas e esse sentido oculto, metafórico, simbólico, que está por trás daquilo que Cristo quis trazer. Em todas as facetas pelas quais a examinemos, em qualquer abordagem que nós fizermos, tem um sentido muito maior, né? Não só em quem é o meu amigo, quem é meu inimigo, o que é o amar, né? Em todas essas facetas de significação. Necessário se faz entender o apelo do Cristo em sua magna extensão, na sua possibilidade mais ampla, né? Na sua abrangência total ou maior, que o Cristo quis nos ensinar isso. E aí então nós vamos ter que ter uma primeira reflexão, algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar. E a primeira pergunta: por que eu estou na Terra? Qual a meta que devo chegar? E por que demora a chegar? São 3 perguntas. Por que ou para que estou na Terra? Vale nota, professor. Para que estou na Terra? Evolução. Crescimento, evolução, aperfeiçoamento, resgate, Evolução moral, Imediato a meta. evolução moral, evolução intelectual. Não, então, perfeito. Todo mundo tem uma clareza muito certa de para que estou na Terra. Que bom, porque eu me preocuparia se vocês respondessem assim: estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui para ser bem-sucedido materialmente, estou aqui para casar, estou preocupado que ainda não casei, né? Então, beleza. Para que estou na Terra? Para crescer enquanto espírito. Isso é claro para todos nós. Qual a meta que devo chegar? Ou seja, qual é o meu objetivo? Deus me criou com um objetivo final. Querendo ou não, eu vou chegar lá. Posso demorar ou posso ir mais rápido, depende. Perfeição. Então a minha meta final é ser perfeito. O mais perfeito que é possível para o espírito ser, não é verdade? Não dá para eu ser perfeito como Deus, senão eu seria igual a Deus. Deixa de ser Deus, né? Então eu tenho que ser o mais perfeito que é permitido à criatura ser, mas a gente nunca vai ser como o Criador. Mas nesse intervalo a gente pode ter várias pequenas metas, né, no cotidiano. Claro, com certeza. Coisas assim, deixar o orgulho. Vai falar agora. Isso mesmo. Não, porque aquela grandona lá é muito difícil, falta muito, mas vamos, tipo assim, degrau em degrau, né? A encarnação. Aquelas metinhas mais fáceis de atingir. Mas temos que ter a clareza dessa meta final, E né? aquela do alcoolismo, não vou beber hoje, né, Caristão? Não vou beber 24 horas, no dia seguinte. Só por hoje, né? Vencendo a cada dia. Cada Perfeito. dia um pouquinho. Perfeito. Mas nós estamos fadados a um destino que é sermos Cristos, né? Sermos espíritos como Jesus. Então isso é bom, todos nós temos essa clareza também, né? Quanto vai demorar, não sabemos, depende do nosso esforço e de quanto a gente vai vencendo essas metas aí de cada encarnação, né? E de cada dia da encarnação, né? Ser melhor a cada dia. Então isso nos leva à reflexão dessa terceira pergunta. Se eu sei para que estou na Terra, para crescer espiritualmente, para ser um espírito melhor, para adquirir inteligência e valores ético-morais,
Se eu sei que o meu objetivo é chegar na perfeição, então por que é que eu demoro tanto? Por que é tão longo esse caminho? Por que essa jornada é tão demorada? Já leram lá no Evangelho as características do homem de bem? Não é lindo? É lindo, mas nós não se esforçamos para chegar lá. É a falta de vontade. Já começamos a ver por que demora. Já V maiúsculo. Para mim é aquela vontade com V maiúsculo. Então falta vontade, é um dos fatores, né? Tem que gastar um pouquinho mais. Disciplina e determinação. Boninho, você se recorda uma exposição, não sei se foi da Cris ou da Dani, em uma terça-feira, eu não vou me lembrar a referência, se foi de Joana, se não me recordo, mas dizia literalmente que a demora para a chegada era que nós dávamos um passo adiante, 2 atrás. Ou só mas era literal, não era para você entender. Você se recorda desse slide? Tem o material de casa, tem o material. Mas foi disso. E assim, eu não acreditava que eu estava lendo aquilo, porque a gente tem a ideia geral sobre isso, né? A gente demora, ou porque estaciona, ou porque avança em um ponto e retrograda em outro. Sim. Mas estava escrito literalmente, sabe? Então a gente já nem alegar ignorância mais nesse sentido. E imagine esses espíritos, o conhecimento deles nesse acompanhamento de reencarnações, desencarnações, reexperiências, aprendizagens no mundo espiritual, retorno para o mundo físico e reincidência nos equívocos e nos erros, nos mesmos, né? Às vezes até piorando a situação. Embora a gente piore as situações, mas não... Retroceda. Sim, Permita-me. perfeito. Permita-me. Lembra? 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. E aqui achei um lamento de espírito superior. Tem aqui no livro dos Espíritos. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Perfeito. Boninha, sua voz ecoa nas minhas orelhas, cada nova que eu tenho. Ai, Ariana, faça mais esforço. Chega a doer assim lá dentro. Então nós chegamos num ponto fundamental aqui para a nossa reflexão, para onde eu quero conduzir aqui o processo. Se nós sabemos que nós somos espíritos imortais criados por Deus e que dentro de nós estão todas as possibilidades do ser pleno, né? Se nós somos criados para sermos perfeitos, então existe alguma coisa no meio desse caminho que atrasa a manifestação desse espírito perfeito que tem que ser, né? E o que será que é isso? Então, diga. Pode, claro. Pode falar. Por que nós demoramos a chegar? Eu acho que primeiro de tudo porque a gente demora para perceber para que está na Terra. Isso, é verdade. Para tomar essa consciência. Perfeito. Porque daí você começa, tem a consciência, se estabelece metas, vai crescendo, vai lendo, estudando, né? Mas é que nós demoramos para ter esta consciência de por que estamos aqui. Perfeito. E essas nossas metas, ou essa nossa noção de por que eu estou aqui, ou mesmo para que eu estou aqui, ela acontece por uma razão, que é isso que eu quero discutir com vocês. Então, olha só, vocês estão no mundo espiritual, todos nós. Aí, no mundo espiritual, nós planejamos a nossa próxima reencarnação e viemos para um mundo físico. Mas no mundo espiritual, quem sou eu? Se você estivesse no mundo espiritual e alguém perguntasse para você, quem é você? Você não ia poder dizer, eu sou o Wagner. Um espírito eterno. Sou um espírito eterno. Eu tenho várias existências, experiências, e isso tudo que eu vivi me compõe. Então, Joana de Ângeles vai dizer que há em nós, Allan Kardec vai dizer isso, toda a literatura espírita, que há em nós esse espírito
espírito imortal, que ela denomina de self, e que esse espírito imortal, por ser criado por Deus e ter em si toda a lei divina esculpida em si, ele é sábio por natureza. O próprio espírito imortal tem uma sabedoria e vai exigir que isso se manifeste, que esse espírito, com todas as possibilidades de se desenvolver, se manifeste no mundo, na vida. Mas, quando eu venho para o mundo físico, eu não posso ser todas as existências que eu vivi, porque eu não dou conta disso. Como é que eu vou vir para o planeta e lembrar das existências? Isso é um caos para nós. Lembrar das coisas que aconteceram nessa já dá um problema sério, porque eu lembro de pessoas que me magoaram nessa e não consigo perdoar. Imagina se eu lembrar das que me magoaram nessa, na anterior, em 10 anteriores a essa, e pior, a que mais me magoou hoje é meu pai, meu irmão, minha mãe. Dá um tilt na casinha. A gente não tem essa estrutura ainda psicológica para suportar essa lembrança, não é verdade? Então, quando a gente vem para o mundo, a gente tem que primeiro esquecer tudo isso. Isso é causado pela própria perturbação do processo reencarnatório, que nós sabemos. Mas, principalmente, eu tenho que moldar uma consciência provisória de quem eu sou. Quem eu vou ser? Qual é a minha história? Onde eu nasci? Como eu cresci? Quem são meus pais? De onde eu vim? Para que o espírito possa atuar no mundo, ele tem que moldar uma personalidade provisória para aquele mundo. Eu vou deixar de ser o espírito imortal com tudo que eu vivi, temporariamente, na consciência apenas. Mas tudo isso está em mim, no inconsciente. Eu só não lembro. E eu moldo na consciência uma partezinha pequena, que nós vamos dar o nome aí de personalidade, é aquilo que você é, né? Que a benfeitora vai chamar de ego, né? O eu, ego igual a eu, que é quem eu sou hoje. Poderia dizer assim, quem eu estou hoje. Perfeito? Quem eu estou hoje. E aí é que começa o problema. Porque como essa personalidade que eu moldei hoje, ela é da matéria, ela é para essa matéria temporária, para eu interagir com o mundo, essa personalidade se acha o suprassumo e o dono de tudo que eu sou, quando na verdade eu não sou. Eu vou achar que eu, Wagner, tenho muito mais valor e importância do que eu, espírito, porque o espírito está no inconsciente, o que está na consciência é o que eu moldei. Então, quando eu pergunto quem é você agora, quem é você? Você vai responder para mim o quê? Vou dar um meu exemplo. Eu sou Wagner, estou no corpo masculino, não sou pai, não tenho filhos nessa existência, né, biológicos, nasci em 2 vizinhos, em 1980, sou filho de Laíris Bacejo, Sueli Terezinha Bacejo, tenho um irmão, estudei em tal lugar, morei em tal lugar até tantos anos, depois fui para isso, fiz faculdade disso, e vou criando uma história temporal que me situa no espaço e no tempo dessa existência até onde eu estou hoje, materialmente. E isso é muito importante, porque se eu não tenho esse eu, esse ego estruturado para essa existência, o espírito não consegue se manifestar. Não tem como o espírito atuar no mundo. Tudo bem até aqui? Então, esse self, o espírito imortal, é quem eu sou. E o ego é quem eu estou, temporariamente. Isso é claro para vocês? Então, a benfeitora Joana de Ângeles tem uma frase muito bonita, que ela vai dizer assim: o self, que é o espírito imortal, quer se plenificar e realizar, porque é ele que é o dono da casa. Mas o ego, essa personalidade temporária, como está na consciência, se acha o dono e ignora o self. Então a gente sempre vai achar que o ego é o que nós somos, é a realidade.
Mas eu posso pensar que eu tenho muitas bagagens do ontem, das existências anteriores, que eu trago comigo, mas que o ego não tem acesso, porque está no inconsciente, porque eu esqueci. Porque se eu lembrar vai dar problema. Não é verdade? Graças a Deus que eu esqueci, né? A misericórdia divina me auxilia nesse processo, porque se eu lembrasse tudo isso, a gente ficaria louco. Então, no aspecto psicológico, tem uma frase importante, muito importante, que a gente tem que entender. E essa frase diz assim: olha só. O modus operandi do self, ou seja, a maneira como o espírito imortal atua em nós, pode ser comparado ao centro de um campo de energia. Então nós temos dentro de nós um centro de um campo de energia que nos move, que nos dá vitalidade, que é o espírito imortal que nós somos. E esse espírito se move com um objetivo: realizar um padrão de personalidade e de vida. Wagner, você vai para o mundo temporariamente, Wagner, para realizar o teu espírito imortal enquanto perfeição. Você vai moldar uma personalidade transitória para com que essa personalidade te ajude a perceber as virtudes latentes do espírito que você desenvolva, porque o objetivo é você ser perfeito. E esse potencial que é o espírito, ele é nos dado a priori, ou seja, é antes do ego. Porque eu existo antes de existir o ego. Deus cria o espírito imortal. Deus cria o self, vamos pensar assim. É o espírito imortal. E quando Deus cria o espírito imortal, Ele cria com toda a lei divina em si e cria com todas as virtudes e potencialidades de ser pleno. Tudo em germe, em latência. Para que eu tenha o mérito de ir me desenvolvendo pelo meu esforço e desenvolvendo tudo isso. Então, a psicologia chama o espírito da possibilidade do vir a ser. Tudo que eu posso ser já está em mim, só que precisa ser desenvolvido. E esse espírito vai criar condições no mundo para com que ele se realize. E isso independe do ego, independe de mim, Wagner, enquanto personalidade. Porque às vezes o Wagner não vai querer. Eu vou até achar ruim. Vamos tornar as coisas mais práticas. O self cria uma situação na vida para que o ego Wagner desperte para o espírito imortal que há em si, os valores que há em si. Um valor de perdão, por exemplo, ou mais ainda, o valor de humildade que o Wagner ainda não desenvolveu. Então o Wagner no ego acha que resolve tudo, que não precisa de ninguém, porque eu sempre resolvi a minha vida sozinha. Eu sou o suprassumo das coisas, mas a vida cria um mecanismo, o self cria um modus operandi, porque ele é inteligente, que tira o ego dessa centralidade como dono do mundo e fala para ele assim: menos, Wagner, você não é tudo isso que você acha que é. E aí de repente eu me vejo numa cama de hospital, por exemplo, em que eu dependo totalmente de alguém, ou um AVC, que eu preciso totalmente de uma limitação, vou ter uma limitação física, por exemplo, e vou ser dependente totalmente de alguém, para dizer assim: vamos desenvolver algo mais para esse espírito, que é a humildade, que está aí latente, que esse teu ego não percebeu, que você não é o dono. Olha o exemplo de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, o ego Paulo de Tarso, se achava o último biscoito do pacote. Quem sabe as leis? Eu sei as leis. Se você pensa diferente de mim, é óbvio que você está errado, porque a maneira como eu penso é correta. Essa era a visão de Paulo de Tarso. O Cristo, Jesus, que ele queria perseguir com todas as forças, tirava ele do centro, porque ele dizia assim: tudo que eu acreditei e vivi minha vida, ele diz que não é nada disso. Mas que inferno esse Cristo, e ele está na minha vida em todas as coisas. Já perdi minha namorada, minha esposa, e já perdi tudo que eu tinha por causa desse Cristo. Vou matar esse Cristo. É o ego
como centro da consciência, que acha que não existe mais nada e não ouve o chamado do self, do espírito imortal. Esse modus operandi que tem um potencial que é dado por Deus a priori já. Está tudo ali como ele vai funcionar e se desenvolver. E o foco na matéria, né, Wagner? Se eu elimino, está tudo bem. Porque o ego é material, ele é voltado para a matéria, ele tem dificuldade de perceber o espiritual. Por isso que o ego tem dificuldade de responder qual é a meta ou qual a finalidade que eu estou aqui, ganhar dinheiro. O ego vai responder isso. Ele é imediatista. Viajar para Disney. Imediatista. Me curar da doença, resolver o problema, sair da aflição, não ter sofrimento. Imediatista. Isso é o ego. Nós somos o ego. Não acho que nós somos ainda, não acho que nós temos noção do que é ser espírito imortal. Nós não temos ainda. A gente estuda pelo espiritismo o que é ser espírito imortal. Agora, quem vive o que é ser espírito imortal? A gente não vive. Ah, obrigado, ia pôr ele do ladinho. Então, o ego, ele é isso. Essa noção do mundo, essa visão imediatista. O ego não quer sofrer. Para o self não importa se eu estou sofrendo ou não, importa o que eu vou aprender disso. Para o ego importa eu não sofrer. Para o self não importa se eu sou rico ou se eu sou miserável, se eu tenho muito materialmente ou não tenho nada. Importa o que eu crio espiritualmente dessas condições. Para o ego importa eu estar aqui, sair daqui da miséria e ir para cá, para a riqueza. Para o self não importa se eu estou doente ou saudável. Importa como eu conduzo a minha vida na doença e na saúde. O que eu aprendo nessas duas situações. Para o ego, doença nunca, sempre saúde. Então essa é uma visão importante que nós temos que ter. Traz de volta a condição humana também, né? Eu acho muito bonito isso, esse ego inflado que vai ter que ser frustrado, né? Porque ele achava que ele era o último biscoito do pacote, então acima dele não há ninguém. Perfeito. Então tudo pode acontecer com os outros, menos com ele. E aí a condição da aflição, do sofrimento, do desafio, seja no quesito saúde, trabalho, família, qualquer que seja, porque cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, né? O traz de volta a condição humana, né? Porque esse ego inflado colocava numa posição de Deus, não é verdade? É muito bonito isso, é lindo, né? Exato. E essa experiência vivenciada então por Paulo de Tarso ninguém pode me contrariar. O que eu digo e falo é a verdade absoluta. Então, esse ego extremamente inflacionado deixa de ser o espírito para ser só o ego, aquela realidade do mundo material temporária, mas o objetivo nosso, como nós vimos, nós somos criados por Deus, não é para isso. Nós somos criados por Deus para realizar o espírito imortal. Então o espírito imortal cria um movimento interno para com que o ego saia dessa postura mental. No caso de Paulo de Tarso, o símbolo é muito bonito. Então ele está num cavalo, numa estrada, indo para a cidade de Damasco, quando então ele tem uma visão. Ele vê o Cristo, uma luz muito forte primeiro, e essa luz, que depois ele reconhece como sendo Cristo, faz com que ele caia do cavalo. Então a vida vai criar para nós situações que nós vamos cair do cavalo, simbolicamente, como Paulo de Tarso. Era camelo. Era um camelo? Cair do cavalo, do camelo. Maior ainda. Quanto mais alto e inflado está o ego, maior é o tombo. Então, e olha que interessante, naquele orgulho, porque ele estava indo para perseguir Ananias, que era um grande divulgador do Cristo, né? Então ele vai nessa estrada justamente para perseguir Ananias. Quando ele cai, ele fica cego, né? Uma cegueira simbolicamente, né? E aí ele então vê o Cristo, e o Cristo diz a ele para ele entrar na cidade,
O ego sai da posição de que é o dono, entende que há alguém que é superior, no caso a imagem do Cristo, esse simbolismo de que há o espírito imortal, o self coordenando o processo, e esse self diz para ele: já que você se achava o rei, não dependia de ninguém, resolvia tudo, e aliás ia perseguir Ananias, é Ananias quem vai te curar. Aquele que você mais despreza, aquele que você quer perseguir, é ele que vai resolver o seu problema. Já começamos a ter uma ideia do que é o inimigo. Começamos a ter uma ideia do que é o inimigo. Aquele que eu mais odeio é a minha melhor oportunidade para eu olhar meu self. Se eu estou olhando o meu inimigo como inimigo, eu estou na visão do ego, da personalidade. Não entendi o que eu estou fazendo aqui. Se eu estou olhando o meu inimigo como alguém que me conduz a olhar para o interior e descobrir as possibilidades do meu espírito, já tem outro sentido existencial. Porque aí o inimigo deixa de ser inimigo, né? Começa a ser um grande amigo, mais que o próprio amigo. Porque o amigo não aponta meus defeitos, o inimigo aponta. E eu só vou poder mudar aquilo que o ego percebe, não é verdade? Então essa visão é extraordinária. Isso dá novo significado à vida, dá um ressignificado. Eu tinha uma maneira de ver, coloquei uma nova lente e vejo diferente, novos olhares. É isso que o Cristo fazia. A lei mosaica, que ensinou a ver assim, agora nós vamos colocar um óculos diferente e ver uma nova faceta dessa lei, mais amorosa. Então, e é o que acontece, né? Ananias vai até a cidade e aí recupera, devolve, cura a visão, numa forma simbólica muito bonita. Então, por mais que o ego, essa personalidade, ache que é o dono, chega um momento em que ele tem que sair da casinha e ceder o lugar para quem é realmente o dono, que é o espírito imortal. Às vezes, gente, isso não vai acontecer na existência inteira. Eu me acho o que resolve tudo, eu não dependo de ninguém, eu faço e aconteço e eu desencarno. Às vezes a desencarnação é o momento que o ego sai de cena. Porque quando eu desencarnar, o que acontece com o meu ego? O corpo Wagner fica ali. Porque aí o espírito reassume o comando. E a personalidade Wagner é mais uma nas inúmeras existências que eu já tive. Aí é um choque. Então, para que a gente espera tanto para às vezes despertar só lá? Né? Por que é difícil e demorado o processo? Porque o ego toma as rédeas, essa personalidade temporária que a gente se utiliza, e como o ego é o centro da consciência, psiquicamente ele está gerenciando todos os conteúdos conscientes, e como o espírito que é inconsciente eu não percebo diretamente pela consciência, então eu acho que não existe. E se eu não tenho essa noção de que eu sou um espírito imortal, o mundo tem outra percepção para mim. O importante é aqui e eu me dar bem no mundo, não é verdade? Ou o que justificaria alguém roubar bilhões, desviar o que se desvia dos recursos que iriam para a saúde, por exemplo, e prejudicar centenas de dezenas de milhares de pessoas que usufruiriam daquele posto de saúde, por exemplo, daquela escola, daquela estrada duplicada que pouparia a desencarnação de inúmeras pessoas precocemente. Né? O que justifica? Somente um ego centralizado como dono do pedaço. Porque depois não acontece nada. Depois que eu morrer, não sei o que existe, não sei o que acontece. Espírito imortal, não sei se eu sou mesmo. Tenho dúvidas sobre isso. Então deixa eu gozar, aproveitar aqui, porque a morte é um mistério, não sei o que acontece depois. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é verdade? Mas se essas pessoas, como nós, tivéssemos a noção real de quem somos e o que fazemos aqui, você acha que a gente transgrediria a lei que está em nós, no próprio self? Aliás, se a lei está no self, toda vez que o ego transgride, o self
pisca e ilumina, e a consciência percebe que transgrediu. Toda vez que a gente faz algo equivocado e errado, a gente sabe que aquilo não é certo. Ninguém precisa falar para nós. Porque no modus operandi que nos é dado a priori, a lei divina está em nós, inscrita ali no self. E ele grita, dizendo, está equivocada a sua ação. E se nós soubéssemos que a nossa ação equivocada é a semeadura, e que nós vamos ter que colher obrigatoriamente isso, nós não semearíamos aquilo. Wagner, e aí a gente volta na lei de Italião, né? Na lei do tal e qual, que na verdade, agora não vou lembrar se é Em Busca da Verdade que está escrito, que a lei de Italião, a lei do tal e qual, nada mais é do que a lei de causa e efeito que Jesus veio propor depois, só que aí para novos povos, né? Para espíritos que podiam entender. Então... que toda ação tem uma consequência, você né? Você acabou de dizer, toda ação tem uma consequência, o que você planta, você colhe. Exatamente. Então, é muito bonito, né? Vem costurando toda a história e vendo que cada povo precisava do seu tempo, né? E agora é o tempo de... Exatamente. E nisso que a Ariana falou, aí eu acabo me encontrando com o meu pior inimigo. Porque o mal que eu faço hoje, eu vou ter que pagar depois. Então é a lei. Se eu fizer hoje, eu pago amanhã. Então eu estou fazendo mal para mim mesmo e sou meu próprio inimigo. Perfeito. Mais uma vez você acabou com a minha exposição. Na outra vez que eu vim, ele já adiantou tudo, né? Mas você está certíssimo. A conclusão é essa: o maior inimigo sou eu mesmo, está em mim, né? Que são as minhas próprias deficiências ético-morais que não foram vencidas e que eu insisto em não querer resolver. Porque já chegaremos lá. Então, apesar desse self querer se planificar, ele precisa de um instrumento operacional no mundo. E esse instrumento operacional é o ego. Então, o ego ele intermedia as relações com o self, com o espírito. Por isso que Whitman vai dizer que o ego surge então... Veja, quem cria o ego é o self. A consciência surge do inconsciente. Isso é lindo demais. Porque o bebezinho não tem consciência de que é aquela personalidade, né? Quando o bebezinho nasce, quando nós nascemos, nós não temos consciência. Tanto que a nossa consciência vai se estabelecer lá mais adiante, que é quando a gente começa a lembrar das coisas da nossa infância. Quando o nenenzinho nasce, ele é um grande inconsciente, ele é um grande self, né? E esse self, como ele vai surgir ou desenvolver uma consciência? Então, esse self vai ter uma situação ruim, uma adversidade, então o nenenzinho está com fome, isso é percebido pelo self como uma situação ruim, e a mãe faz o quê? O nenenzinho chora, a mãe vai lá, pega a criança, faz um carinho, abraça, vê se a fraldinha está suja, a criança continua chorando, faz uma massaginha, vê se está com cólica, a criança continua chorando, a mãe dá o peito, a criança se sacia, para de chorar. Recebeu um primeiro estímulo para o inconsciente, tinha fome e foi saciado. É uma ilhotazinha que cresce no inconsciente de estímulo. Depois a criança faz cocôzinho, ela chora porque está numa situação desagradável. Alguém que cuida da criança, pode ser a mãe, o pai, pode ser a babá, pode ser o orfanato, né? Alguém que cuida dessa criança vai lá, troca a fraldinha, a criança se sente confortável, mais um estímulo para a inconsciência. Quando vários estímulos vão se unindo, formam uma grande ilha no inconsciente, cheia de estímulos que se uniram e formaram o que a gente chama de consciência. Então a consciência ela é formada a partir do espírito, do inconsciente. O espírito precisa primeiro moldar a consciência. Quando a consciência se forma, agora vai se individualizar dentro da consciência o ego, que me reconhece enquanto indivíduo. É quando a criança começa a dizer assim: você tem que brincar com o brinquedo de mim, você pode vir na casa de mim. É quando no desenhinho ela começa a fechar uma bolinha e dizer mamãe, papai e eu.
Agora ela sabe que ela é diferente da mamãe, diferente do papai. Porque antes era assim, mamãe, papai e eu. É tudo uma coisa só. Ela nem sabe que há mamãe, papai e eu. É tudo uma coisa só. Porque a mãe é ela. Então, Joana de Ângeles vai dizer que esses primeiros momentos em que o espírito vem para o mundo, em que ele é acolhido, em que ele é amparado e que o self é saciado nas suas necessidades básicas, são fundamentais para a criação de um ego forte, bem estruturado. E que quando eu sou abandonado, negligenciado, quando falta carinho, amor e proteção nesse primeiro momento de vida, esse ego vai ter dificuldades para alguns aspectos que vão se manifestar depois na idade adulta. Mas quem criou isso? O Espírito. O Espírito, quando reencarnou, falou assim: a minha mãe vai me abandonar numa lata de lixo, porque eu preciso criar esse ego. Porque esse ego temporário fragilizado é que é importante para a lei de causa e efeito para mim. Olha o que eu fiz. Ah, entendi. Entendeu? Não, porque eu tenho caso, eu ia te questionar aí. O ambiente favorável ou não ao desenvolvimento é o espírito que manda. A adoção do recém-nascido, né, e tal, mas que passa por isso e tal, a mãe, né, não quer, vai para a família adota. Sim. Tal. Aí como que fica esse ego, mas quando se torna adulto, ele sempre foi assim, por exemplo, vai ser moldado nesses primeiros momentos. Digamos no vocabulário popular, uma personalidade forte. Na verdade é o que precisa, né? Não precisa para aquilo. Não é assim, mas aquela pessoa vem, não dependo de ninguém, eu. Não é isso. Então, nessas possibilidades, diga. Uma dúvida assim, a partir de que momento o espírito passa a ser responsável pelos seus atos? Quer dizer, esse personagem aí, ele passa a ser responsável pelos seus atos, assim. Ele começa isso antes de reencarnar, no planejamento reencarnatório. Assim como criança. Então, criança, se ele sabe o que está fazendo uma coisa errada, assim. A noção que nós temos é de que até os 7 anos de idade, que é o que se considera o período infantil, segundo Emmanuel, um consolador, né? O período infantil iria dos 0 aos 7 anos e seria esse período em que ainda há uma emancipação, uma dissipação gradual da perturbação do espírito, uma suavização da influência da matéria sobre o espírito, então os órgãos vão se desenvolvendo, tudo vai se desenvolvendo até para poder manifestar a consciência. Como é que o espírito vai vir consciente se não tem um corpo para tudo aquilo? Né? Então tem que estar inconsciente ainda, perturbado, o corpinho se desenvolve e gradualmente vai manifestando aquelas possibilidades que traz. Então até os 7 anos seria o mais propício para a gente trabalhar tudo isso. Agora eu não saberia te dizer assim, que momento ele é responsável. Na minha percepção, todo momento. Assim, uma criança. Porque ele molda inclusive se a mãe ou o pai, a família vai ser amorosa ou não, se o pai vai ser autoritário, castrador, se a mãe vai ser libertina, autoritária, castradora. Assim, não, a minha dúvida é assim, uma criança de 5 anos pega um revólver e atira de propósito no amiguinho. Ele sabia que estava fazendo isso? Ele tinha consciência desse ato? Egoicamente, sim, porque o ego já está estabelecido. Agora, há maturidades nesse nível de consciência, né? Qual a maturidade desse ego aos 5 anos para ter noção das repercussões de tudo aquilo, né? Isso é difícil de definir, né? Nem a psicologia tem um consenso em relação a esse aspecto, né? Pode, claro. Nessa questão de 5 anos, onde fica a responsabilidade dos Essa é a minha pais? dúvida. Não, mas vamos supor que seja, os pais não tenham influência assim. Ele encontra uma arma em casa e pega, já aconteceu isso. Mas acho que em a lei tudo é possível. E ele sabe que está fazendo, perante as leis divinas, cara, eles têm nada no Brasil não, mas perante as leis divinas ele tinha consciência. Saúde consciente, né? Do self fala. Mas é o espírito imortal, a gente sabe, mas ele está adormecido
está nessa fase de inconsciência aí que você falou. Eu faria uma pergunta diferente para responder sua pergunta. Por que será que aos 5 anos de idade um espírito cria um ambiente em que haverá revólveres disponíveis para ele pegar e atirar? Então, imagine as tendências que esse espírito traz, o ambiente familiar que ele molda nas suas necessidades evolutivas, né? E aquilo que ele tem que resolver em si. Né? E não é só ele aí, porque há uma responsabilidade também de toda a família, dos pais, onde essa arma está, como ela ficará. Então há muitos aspectos envolvidos, né? A criança não tem noção do perigo, né? Porque a gente está tratando aqui de um assunto muito além do que a gente conhece na vida física, né? A gente sabe que é bem diferente. O espírito, ele tem a consciência, ele está moldando a consciência para esse ego. Mas ali tem tudo. Já tem a consciência. Sim, né? todas as cargas. Então ele já tem, ele na minha visão, pelo estudo, ele já tem responsabilidades. Ele está perturbado para aquele momento, para criar uma nova personalidade. Mas as tendências dele de pegar e fazer já é uma O espírito de mortal É diferente das outras existências. das outras, já vem trazendo, ó. Tem criança que desde esse dia uma trata Agora, então dependendo desses estímulos, esse ego se fortalece ou se enfraquece, né? Se você tem uma família também que super protege essa criança, que hipervaloriza, a criança não pode ter nenhum probleminha que ela já é saciada, ela não tem a frustração, ela não tem o limite para a frustração, é óbvio que os pais estão moldando um ego inflacionado. Então ela vai poder tudo. E aí ela vai cair, uma hora ela vai cair. Esse self vai criar esse mecanismo da estrada de Damasco e ela vai ter que cair do camelo, do cavalo, para ela entender que não é tudo isso. E lembrando que a espiritualidade está envolvida em todos os aspectos. Então, quando o indivíduo tem uma atitude como esta, que foi o exemplo, é verificado Com certeza. o que é que propiciou aquela situação acontecer. Se for negligência, imprudência ou imperícia dos pais, ou o que foi que agravou, que causou aquilo tudo, né? Perfeito. Então, tem os casos de atenuar a situação e tem os casos de entender que aquilo é responsabilidade total e integral do espírito agente, né? Perfeito. Isso aí eu acho uma coisa muito legal, porque eu estava pensando nisso antes de você comentar, mas isso em fase anterior à nossa conversa, pensando sobre a lei divina e que menciona, né, o Haroldo comenta disso, que menciona se a lei humana tem os atenuantes, olha, para esse item... Não fazemos nem ideia, né, de como existem esses atenuantes. Deus avalia. E para a lei divina, não é verdade? Então, eu pensava nisso quando falávamos de algum outro assunto aí para trás, mas isso é muito bonito, né? Por isso que eu prefiro a gente entender mais como forma de questionamento, né? O que será que poderia aprender, mas não necessariamente fechar um diagnóstico. Não dá. Não faz sentido. Nem tem como, né? São muitas possibilidades perante a lei divina. Nós não temos ao tema aqui. Esse termo lembra por que amar os inimigos. Nós temos que voltar lá. O professor vai voltar lá depois. Mas de arma eu entendo. Eu usei arma há 35 anos e nunca atirei no coldre. Eu usava por detrimento, por responsabilidade de trabalho. Agora, bota a arma perto de alguém que já, entendeu? Vamos pensar nisso. Não é criança, está. E aí eu facilito. Então, o ego surge como um executor realmente. Ele só vai executar aquilo que o self determina no planejamento reencarnatório, a priori, né? E ele é subordinado, o ego, essa personalidade, ela é subordinada a esse plano que não é criado por mim, que é determinado a priori por Deus. Você vai ser um espírito puro, querendo ou não, é uma lei de progresso. E o mais interessante é que essa meta, esses valores do self, eles podem, inclusive, contradizer o ego.
Ou seja, eu quero uma coisa e aquilo não vai acontecer, porque o meu self não deixa. Aliás, que bom, porque se acontecesse o que eu quero enquanto ego, seria muito pior. A catástrofe seria pior. Então, às vezes eu estudo, faço um plano, quero a minha vida desse jeito, e de repente eu vejo que não foi nada daquilo que eu planejei. Porque não é o ego que está no controle do processo. É o espírito imortal que vai moldando as possibilidades, as situações da vida, de acordo com o que ele precisa para o progresso. Então a gente acha que manda na casa, mas a gente é só servidor. É só servidor. É aquele famoso, né? Se o sapato está apertando, é porque não é para calçar ele. Falando metaforicamente, porque se a situação não está ali. E às vezes o ego, na visão imediatista, materialista, fica insistindo, até que vai chegar uma hora que vai ter que sair desse centro da consciência para esse self emergir, e aí é o momento em que a gente fala que caiu a ficha. Né? Então eu estou direcionando a minha vida desse jeito, eu trabalho, eu dou tudo para os meus filhos, eu trabalho igual um louco para dar tudo para os meus filhos, e no consultório de psicologia o pai fala, eu fiz de tudo para dar para os meus filhos tudo que eles precisavam. E o filho diz assim, nunca ganhei nada do meu pai. Alguém está mentindo nesse processo. Né? Ou os dois estão falando a verdade, porque é a verdade ilusória do ego de cada um. Então o ego, ele vê o que o espírito já tem de desenvolvimento ético-moral. A lente que eu uso é o que o meu self é. Se eu sou um espírito agressivo e rude, eu vou ver agressividade e rudeza em tudo, pelas lentes do meu ego. Se eu sou um espírito ainda egóico, materialista, para mim o importante na vida é trabalhar, ser bem sucedido para dar todas as coisas materiais para o meu filho. Você fica reclamando, mas eu pago escola, pago não sei o quê, pago não sei o quê, pago não sei o quê, pago tudo, nunca faltou uma coisa dentro de casa. Mas na lente do filho não é isso que ele precisa. Né? Que é o que a Cris comentou, né, Wagner, na exposição dela lá na SEAC, do mesmo pai visto pelas duas filhas, né? Perfeito. Então parecia que não era o mesmo pai. Exatamente. Porque é essa percepção ilusória do que eu acredito, né? Naquela vista. Quarta-feira, Michel Rinpoche, meu lama favorito, iluminou o programa da Fátima. Enfim, uma coisa que presta. Né? Michel Rinpoche, que eu conheço a história dele desde que ele foi para a Índia aos 12 anos. Né? E ele disse assim, você precisa saber o que você quer, a diferença, e o que você precisa. Digo, deixa essa questão pra lá, que estava na Globo. Necessário e supérfluo, né? Eu não paro na frente da televisão, aqueles dias eu parei, entendeu? Michel Rinpoche esteve entre nós, entendeu? Então, pessoal, para a gente se encaminhar agora para as reflexões do inimigo. Toda a dinâmica da nossa vida, tudo que acontece conosco, é moldado por uma consciência que a gente nem conhece, que é o nosso inconsciente sábio, que é o self, que é o espírito imortal. E tudo que esse espírito imortal faz é para ver se o ego olha para o próprio espírito imortal. É para capacitar o ego a fortalecer e criar uma conexão da personalidade temporária com o espírito imortal. Porque daí é uma maravilha. Eu estou no mundo, tenho essa importância enquanto personalidade, tenho meu trabalho, ganho meu dinheiro honestamente, entendi pela lente do ego, olhando o self, o que é necessário à minha vida, moldo as minhas experiências para entender o que é da matéria, o que é da transcendência, cultivo os relacionamentos, valorizo os aspectos do espírito, estudo, enfim, a gente vai moldando a vida para as duas coisas. Jesus já dizia isso, né? Estar no mundo sem ser do mundo. Numa visão psicológica, essa é a mensagem do Cristo, que é dificílimo. É fazer o ego estabelecer uma conexão com o espírito.
é um eixo que se cria, um eixo de diálogo entre o espírito imortal e a consciência, que na oração se potencializa. Às vezes, no momento da oração, quando a gente medita, permite que o inconsciente aflore de uma maneira maior, é que o self, o espírito, nos manda as mensagens. E o ego, às vezes, tem esses insights, capta isso, né? Então, é aquele pai, aquela mãe, alguém que está vivendo a vida de um jeito, trabalha um monte, tem bastante dinheiro, mas não olha para a meta da vida, que é o espírito. Daí falta algo. Está vivendo só para uma polaridade temporária do ego. Toda vez que eu vivo para uma única polaridade, eu adoeço. Isso é Jung quem diz. Todas as doenças é quando a psique se movimenta num único lado. Naturalmente, quando eu vou para um lado, ego, o lado oposto fica ativadíssimo para tirar o eixo. Então o self vem, e aí vai acontecer alguma coisa nessa dinâmica da vida para o ego sair e olhar para o self. Estou lá no hospital e o médico diz para mim, se você não reduzir o seu estresse, o seu ritmo de vida, o seu trabalho, é muito provável que você infarte. E aí eu paro e falo assim, nossa, olhei para o self, minha família é importante, eu vou conviver mais com a minha família. Eu preciso acompanhar o crescimento dos meus filhos. E conscientemente eu decido isso. Perfeito. Eu olho o ego para o self. Então, olha a frase da benfeitora Joana de Ângeles, que lindo. A dinâmica da vida, tudo o que acontece na vida, se estrutura nas experiências que vão capacitar o ego para olhar para o self para que ele possa se realizar, se planificar. É isso que é o objetivo da vida. Tudo o que nos acontece são experiências que o self, o espírito, proporciona no planejamento reencarnatório para que eu possa, enquanto personalidade temporária, olhar para quem eu realmente sou, o que estou fazendo aqui, o que vim fazer aqui. Então, de novo, se o inimigo me tira dos eixos, é porque ele é o convite amoroso do self para eu olhar para o meu próprio self. O que você tem que aprender com esse seu grande amigo que veio te apontar o eixo ego-self? Agora, se o ego assume o controle, o que ele diz? Amigo, pega para você esse amigo, porque você não precisa. O ego assume o controle e retarda a marcha do progresso. Dá 2 passos para trás. Daí os benfeitores espirituais dizem assim, mas meu Deus, a gente combinou que no momento dessa adversidade você ia despertar para isso. Mas falhou de novo. Daí vem o infarto. Digo mais, hein? Anjo de guarda espírita não é fácil. Vocês vão, eu sei o que é anjo de guarda. Uma trabalheira por Deus. Jesus também dizia isso. Vai chegar um momento em que você vai ser convidado a abandonar todas as questões ilusórias do ego. Jesus falava isso também. Mas como Emmanuel nos ensina, está ali nas entrelinhas. Não está na letra. Tá? Tem que fuçar ali a leitura, né? Entender nas entrelinhas. Eu nunca me lembro quando eu era aluno do mestrado, que eu discutia artigo científico com meu orientador, e ele lia o artigo e me falava algumas conclusões, e eu falava assim, mas como é que você consegue concluir isso? Aonde que está escrito isso que eu não enxergo o que você enxerga? E ele dizia para mim, calma, nada que a experiência não vai te trazendo esse conhecimento necessário para entender isso que hoje eu entendo, né? Então, às vezes, o self vai fazendo esses movimentos da vida para que o ego olhe para o self, e cada vez que o ego olha para o self, a gente ganha um nível de consciência, amplia a consciência. Os níveis de consciência vão se ampliando. É como um holofote de luz, que toda vez que eu vou fazendo a conexão ego-self, esse holofote ganha mais intensidade.
E à medida que esse holofote ganha mais intensidade, ele tem mais capacidade de ver e iluminar aquilo que ele não via. Então é um processo cíclico que vai culminar com a iluminação total de quem eu sou. Eu vou vir para o mundo e vou entender quem eu sou. Ou seja, o eixo ego-self é pleno, estabelecido plenamente. O Cristo era assim. O Cristo não tinha mais nenhum momento sequer de inconsciência de quem era. Ele tinha certeza de quem era. Espírito imortal, pleno, absoluto em tudo que é permitido alcançar. Né? Por isso que as reações do Cristo nunca eram egóicas. Eram sempre ego-self, integrado ao self. Né? Então Jesus dizia isso. Vai chegar uma hora que a vida vai convidar você para deixar as ilusões que você acha que são tão importantes de lado. Né? Por exemplo, tem gente que nunca tem possibilidade de nada porque os compromissos são muitos. Né? Nossa, minha agenda é ocupadíssima. Você quer falar comigo quando? Novembro de 2019, pode ser? Então, novembro de 2019. Pronto, está agendado, né? Novembro de 2019. Daí, a vida vai vir assim e vai dizer assim, vamos voltar? Tá vendo tua agenda? Tudo cancelado. Faz um xizinho na agenda inteira, cancelou, você vai desencarnar hoje. Você imagina esse ego, que convite que ele vai ter para abandonar as ilusões, né? É claro, num exemplo de que assim, tudo que a gente imagina que é material, que é nosso, não é nosso. São recursos temporários que a gente se utiliza enquanto espírito para crescer enquanto espírito. Mordomo. Chama de mordomo. Então, Jesus vai dizer isso lá em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Que ninguém entende essa passagem. E vão dizer assim, nossa, mas o que o Cristo quer dizer com isso? Coisa louca, não é para honrar a família, aprendi que tem que honrar pai e mãe. Não, ele não está falando nada disso. De uma maneira simbólica, ele está dizendo assim, se você quer vir até mim, que é a imagem divina em você, que é o próprio self, se você quer desenvolver o seu espírito imortal, e não abandonar as questões ilusórias do ego, que você dá muita importância, que você acha que são teus e não são recursos emprestados para com que o self cresça, que é o teu pai, que é a tua mãe, ou você acha que os teus filhos também são teus? Como diz Gibran, meus filhos são flechas e eu sou arco. E quanto mais o arco se dobrar no processo educacional, mais longe e independente a flecha vai, sem precisar do arco. O arco dá o suporte inicial, mas o caminho da flecha é autônomo. É sem o arco. É transitório o processo. Só que quanto mais amor, quanto mais valores do eixo ego-self, da transcendência estão envolvidos nas relações, mais unidos a gente se torna. Porque aí a gente não se solta nunca mais. Porque o que nos une enquanto espírito é a afetividade. Não são as famílias espirituais? Então o meu filho tem autonomia para ir acontecer, ser um cidadão de bem, consciente dos seus deveres, dos seus direitos, atua no mundo e está sempre ligado a mim. Não fisicamente, necessariamente, mas nós estamos sempre conectados. Porque o amor se estabeleceu na construção desse ego saudável, que tem a conexão no eixo ego-self. Então Jesus dizia, se não abandonar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida. Mas não é que a gente não precisa se cuidar. Não é que agora a gente tem que ir lá na família e dizer tchau, porque se eu prosseguir o Cristo eu tenho que abandonar todos vocês. Não, esse é o espírito que mata, é a letra que mata. Né? Então, é aquilo que eu me apego, que eu dou grande importância, mas que é transitório do ego, me dificulta de seguir o self. E a benfeitora Joana de Ângeles vai dizer, no te preocupes. Li isso no livro em espanhol. Porque a vida vai criar mecanismos
para você largar as ilusões. Ela escreveu um livro só desses mecanismos, chamado Conflitos Existenciais. Maravilhoso. Câncer, excelente mecanismo. Depressão, artrite, gastrite, falência material, né? Enfim, o que o Cristo nos ensina é abandonar essas questões periféricas ilusórias. Então, quando o inimigo se nos aproxima e a gente se ofende, se magoa, isso é o ego imediatista. Quem você acha que é para falar assim de mim? Eu, esse ego todo-poderoso. Agora, se o ego olha para o self, o que ele diz? Meu irmão, espírito como eu, cada um só pode dar o que tem. Então, se ele tem isso, é o que ele me dá. Então, tudo bem, eu aceito ele como ele é. Então, se eu guardo mágoa, é porque eu estou num ego tão inflado que eu exijo que o outro haja como eu acho que ele tem que agir. E desrespeito a vontade dele agir conforme o máximo que ele pode dar no processo evolutivo. Ou seja, eu sou Deus. Porque eu que decido como você tem que agir. E Deus, que é o Criador, não interfere em nada em como cada um de nós tem que agir. Aliás, Deus se impõe a não intervenção em nada das nossas ações. É o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio nas nossas decisões. Mas nos dá responsabilidade. Consegue entender isso, pessoal, na questão do inimigo? Se o ego faz a conexão com o self, como ele vê o inimigo? Porque Deus não nos obriga a plantar, mas a colheita é necessária, né? Então, tudo que a gente faz, nós temos o livre-arbítrio. Perfeito. Inclusive a minha colheita de aceitar a tua mágoa e achar que você tem que fazer o que eu quero que você faça. Justamente isso. Perfeito. Exatamente. Então a questão do inimigo, ela se amplia nessa percepção psicológica. Porque, primeiro, ela vai possibilitar que eu respeite o outro ser como é. Ele é isso, ele pode dar isso. O Espiritismo nos ensina que nós somos todos irmãos. Mas por que eu cuido mais do meu irmão de sangue do que o meu irmão de amor? Porque o ego toma conta do processo. Para o ego é mais importante o irmão de sangue do que o irmão da África que não tem o que comer. Não, mas é muito longe isso aí. Não é problema meu. É a visão egóica, psíquica, né? Bom, então lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, e o capítulo 12, que é amai os vossos inimigos. E na introdução do livro, Kardec tem uma frase fantástica, que não pode passar despercebida da gente. Ele diz assim: a organização desse livro, capítulo 1, capítulo 2, essa sequência, esse encadeamento de ideias, por que o primeiro capítulo se chama assim, por que o segundo se chama assim, e assim sucessivamente, que nós empregamos, foi feito assim de forma metódica, veja, uma razão, uma análise profunda de por que fazer isso, pedagogo exímio que Kardec era, né? E foi com um objetivo: para que uma máxima moral do Cristo possa ser deduzida da outra tanto quanto possível. Então, o capítulo 1 tem uma moral, o capítulo 2 vai deduzir a moral do capítulo 1 e ampliar, o capítulo 3 vai deduzir a moral do capítulo 1, 2 e ampliar. Nossa, a gente já viu isso, né? A moral de Moisés, Jesus vem, amplia, é meio mesmo, o Espiritismo vem, amplia, né? Parece que as coisas são meio cíclicas mesmo. Então, se o amar o próximo como a si mesmo é o capítulo anterior ao amar os inimigos, Kardec está estabelecendo que há uma distinção entre esses tipos de amor. Então, a gente pode concluir que há uma distinção entre amar o próximo e amar os inimigos. Só que olha que interessante, tem uma lei ali no meio que ele trabalha, que é a lei de amor e caridade.
Então, a gente pode pensar que amar o próximo como a si mesmo é o princípio da lei de caridade. É um princípio da lei. Amar o próximo como eu me amo. Isso é da lei de amor e de caridade. Mas se eu tenho que ampliar o entendimento no amor ao inimigo, então amar o inimigo é o auge da mesma lei de amor e caridade. Já é uma ampliação da lei. Já é dar algo a mais. Já é dar algo a mais. Porque se eu tenho que amar o próximo, como eu me amo, então se eu não aceito ele como ele é, eu gostaria que alguém me aceitasse como eu sou. Então eu não estou amando ele como eu gostaria de ser amado. Já não estou cumprindo o capítulo anterior. Consegue entender isso? Ali também enquadraria o perdão, né? Que é natural. Natural. Consequência natural. Só precisa perdoar quem se sente ofendido e guarda mágoa. Só guarda mágoa e se sente ofendido quem exige do outro aquilo que ele não pode dar. É um ego que quer que você haja do jeito que eu acho que tem que agir. Você tem que pensar assim. E nós vamos discutir até eu convencer você que tem que pensar do jeito que eu penso. Porque o jeito que eu penso é certo. É um ego louco, adoecido. Vai ter que sair da casinha alguma hora, né? O self vem e convida, faz esse convite para descentralizar aí. Então chegamos agora nessa compreensão maior, né? Em homenagem ao meu amigo do exército aí. Um ego armado para se defender. Quem é meu inimigo? Pensando nessa lógica, então, de que eu sou um self, um espírito, que a priori trago tudo para ser feliz e me desenvolver, que molda um ego temporário para se comunicar com o self e fazer isso acontecer, e que a vida cria mecanismos para estabelecer esse eixo, para eu sair dessa posição egóica e centrar no eixo ego-self. Pensando nisso, quem é o meu inimigo? Eu quero ver agora. A partir do momento que eu parar de jogar responsabilidade no meu próximo e assumir os meus atos, eu começo a perceber quem eu sou e aonde está o meu inimigo. Isso mesmo, perfeito. Que é esse inimigo interior, nessa ideia que ele trouxe. Que a gente vê no outro. Que a gente vê no outro. Responsabiliza o outro. Isso aí. Terceiriza-se. Como se fosse o outro culpado pelo que acontece com a gente. E aí você agora me lembrou algo importante, que eu não trabalhei aqui, daria outra abordagem, né? Mas é importante a gente comentar. Como esse ego é muito materializado, muito imediatista, dificilmente ele estabelece a conexão com o self. Então é necessário que o self dê um chacoalhão mesmo no ego para a gente olhar para o self, né? Para a nossa realidade. Pessoal, o momento em que o ego vai olhar para o self é sempre um momento de crise, tá? É um momento que a gente vai estar para baixo, achar que Deus nos abandonou, ninguém gosta de mim, eu sou coitadinho, estou sozinho no mundo, por que eu fiz tudo aquilo, porque agora não resolveu nada. É um momento de crise, é morte, a gente morre psicologicamente. Mas toda morte é maravilhoso, porque morte é renovação, transformação. Então eu morro para renascer. Né? Mas nessa morte eu encontro um grande tesouro, que é o encontro com o Deus interno, o self. E ao encontrar-me com o self, eu renasço com uma nova consciência, um novo nível de consciência. Isso é o ciclo do herói, a jornada do herói que a Ari comentou no início. Né? Mas esse ego, então, ele é chacoalhado pelo self e nós vivemos essas crises diariamente. Às vezes essas crises acontecem todos os dias, às vezes não, em alguns momentos. Né? Tem crises que são muito maiores. Por exemplo, uma crise maior é a primeira metade da vida que eu vivo para o ego. Eu quero ter uma profissão, ganhar bem, resolver-me materialmente, ser independente financeiramente, e até os 40 anos eu foquei nisso. Daí depois vem uma crise grande que o self provoca no ego, dizendo assim, tá, mas e o espírito? Aí agora vem o que a gente chama de crise aqui da meia-idade. Meia-idade porque na época era 80 anos a média de vida, né? Então 40, mas hoje poderíamos dizer então que é um pouquinho mais tardia ou mais adiantada, depende da evolução do espírito, tá? Tem pessoas com 30 anos que já despertaram, com 20, né?
Mas aí chega um momento em que eu começo a olhar agora para o self. E aí muda. Agora eu vou fazer tudo o que eu sempre quis, nunca pude, porque eu tive que trabalhar um monte, agora eu posso. Agora já criei os filhos, agora não preciso pagar tanta conta, posso me dedicar um pouquinho para as coisas que eu sempre gostei, que eu tive que abandonar por um tempo em função das questões do ego. Então é uma crise da meia-idade que nos leva a daí os valores do self, né? Isso de um movimento geral, mas isso acontece todos os dias. Essas situações de conflito e adversidades que são os inimigos. Então quem é o meu inimigo? Todas as situações de conflito e adversidades que eu tenho, que na verdade de inimigo não tem nada, né? É um grande amigo. É um grande despertar do ego para olhar para o self. Então, que bom, gratidão. Hoje, quando alguém me ofende, eu agradeço. Porque eu começo a perceber em mim coisas que precisam ser trabalhadas, né? Então, esse ego, como ele tem dificuldade para olhar para o self, o self vai criar um outro mecanismo para a gente olhar para o self, né? Que é um mecanismo que a gente chama de espelho. Ou seja, como eu sou cheio de deficiências e não percebo isso, porque enquanto espírito imortal eu tenho uma bagagem de conquistas e uma bagagem de deficiências. A nossa é mais ou menos assim, né? Mais deficiência do que conquista, no nível que a gente está, né? Fale sobre você, vai. Não, mas estou falando sobre mim. A minha é mais deficiência do que conquista. Como vocês são mais evoluídos, a de vocês já está mais, talvez equilibrada, ou quem sabe assim. A minha ainda está assim. Então essas deficiências que eu trago, de todas as experiências que eu tive enquanto espírito imortal, elas estão adormecidas em mim, né? Eu não tenho consciência. Lembra do esquecimento do passado? Elas se manifestam como tendências. Como tendência, desde pequenininha, a criança manifesta os instintos, as tendências boas ou más que traz das existências anteriores. Está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Santo Agostinho. A observá-las devem os pais estarem atentos, né? Cuidadosamente observar essas tendências, que é isso que é a educação. Reprimir, controlar, cultivar aquilo que há de ruim e estimular o que há de bom. Né? Simples, educar é isso. Só como faz esse processo, né? Então, o self cria esse mecanismo de tudo aquilo que está de ruim em mim, que eu não percebo. Fala para mim que eu sou vaidoso. Vaidoso? Eu sou vaidoso? Egoísta? Não sou egoísta. Arrogante? Não sou arrogante, não me acho arrogante. A consciência, o ego, não olha a arrogância do inconsciente. Então Jung vai dizer que o inconsciente é um grande oceano, a consciência é uma rolhazinha boiando no oceano, e a vaidade é algo, um corpo boiando no inconsciente que a rolha nem sabe que existe. Mas ela faz parte de mim. Só que se essa rolha, a gente colocar um holofote que vai ampliando, um farol, esse farol vai alcançando cada vez lugares mais longos nesse oceano. E de repente o farol ilumina a vaidade, o egoísmo, a arrogância do Wagner, que sempre existiu e ele nunca viu. Mas até isso acontecer, o self cria um mecanismo genial. Lembra que a benfeitora diz ela fala ali, né? A dinâmica da vida se estrutura nas experiências que capacitam o ego para que o self possa se planificar. Então, um mecanismo fantástico para isso é aquilo que eu não vejo de deficiência em mim, o outro me mostra enquanto um espelho. Então, eu vomito, eu projeto, eu jogo as minhas deficiências no outro para ver se eu consigo enxergar as minhas próprias. Então, tudo aquilo que eu odeio em alguém é meu. Eu só não tive coragem ainda de olhar para isso. Então, toda vez que você tiver alguma experiência na vida que te irrite, que mexa emocionalmente de uma maneira ruim com você, barbas de molho, porque aquilo é seu. Não adianta você brigar com alguém, porque aquilo não é da pessoa. Ela é só um instrumento que o ego vai ver como inimigo para despertar nesse ego a possibilidade de olhar
para si mesmo e melhorar, evoluir. Isso em psicologia se chama projeção, né? Eu projeto no outro aquilo que é meu e não tenho coragem de ver, né? Porque está escuro em mim, está na sombra. E a projeção é um mecanismo de defesa do ego. Defesa do quê? De quem que o ego quer se defender? Da sombra. Então a sombra vem, o ego fala, isso aí não dou conta não, joga para o outro, joga para fora, não sou eu, o problema não sou eu, o problema é minha mulher. A segunda mulher, o problema é minha mulher. A 20ª mulher, o problema é minha mulher. Aliás, os meus 20 casamentos, o problema sempre foi minha mulher, sempre foi meu marido, sempre foi a esposa. O problema não sou eu. Aliás, essa pessoa, se sumissem do mundo, seria tão melhor o mundo. Eram todos iguais, né? Começa a ver essa é a visão do ego, né? O ego, ele quer resolver o problema. Se essas pessoas me incomodam, tira elas do mundo. Que eu encontro outras que me incomodam igual, porque eu vou jogar a projeção em outras. Então eu posso mudar de serviço, posso mudar de cidade, posso mudar onde for. Meu inferno, meus inimigos interiores estão comigo, onde eu for, né? Então esse mecanismo é interessante que você disse aí, dessa projeção. Então fica mais claro quem é o meu inimigo, ou quem são os meus inimigos? Tudo bem, pessoal? Muita viagem tudo isso ou não? O que é? Essa é a pior pergunta. Tudo bem, pessoal? É. Sempre fico esperando, pensando na resposta. Para que serve um inimigo? Acho que agora fica mais claro. Para que o self possa se realizar, para que o ego possa se iluminar, para que a consciência possa se ampliar, para que possa se estabelecer o eixo, ego self, para que eu possa entender o que eu estou fazendo aqui, para que eu vim. Eu acho que o pessoal vai amar o inimigo. Vai amar os inimigos. O pessoal vai começar a mudar. Vai ter gratidão pelos inimigos. Vai entender agora por que o Cristo cósmico... Isso aí. Então, se amar ao próximo como a si é uma execução da lei, amar o inimigo é uma ampliação já. Já é algo a mais. É para quem já saiu do capítulo 11 e já foi para o 12. Já está no nível 12 do Evangelho, né? A gente ainda nem está não saiu nem do nível 1 ainda, né? Não vim destruir a lei, é o capítulo 1, não é? Não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. Porque a gente ainda acha que tem só a nossa lei, né? A nossa religião, o nosso Deus. E quem não seguir, coitado, não pensa como eu. Vai tudo para o inferno, né? Imagina a centralização desse ego que vai ser frustrado, às vezes, na morte, né? Às vezes o espírito vai ficar lá no mundo espiritual dizendo assim, viu, mas onde é que é o paraíso? Que o meu lugar é no paraíso. Fica procurando o paraíso. E como Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, vai deixar procurar pelo paraíso. Ou vai deixar dormir até o julgamento. Então, onde você quer dormir? Se acomoda, onde você quiser, dorme até o julgamento. Né? Talvez chegue uma hora que a gente cansa de dormir, sei lá. E essa consciência desperta. Pô, mas vai demorar muito? Então, vem cá, vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas. Daí a consciência se amplia, né? Uma experiência primeira, quando eu encarnei, me foi mostrado uma imagem interessante. Eu estava mergulhando, mas não enxergava nada, era tudo escuro. A primeira experiência do ego, eu dizia, o senhor tem certeza? É agora, meu filho. Só fui acordar 32 anos depois. Entendeu? Então já não queria vir mesmo. O ego está trabalhando ali, ó, já não querendo enfrentar uma realidade que eu tinha que enfrentar. E que foi acordado isso. Então a gente já querendo voltar. E muitas vezes acontece um aborto espontâneo. E a cura retorna. Não quer enfrentar. E uma maneira interessante, Jung propõe, Joana de Ângelis propõe, para que a gente possa cada vez aumentar essa ampliação do ego e estabelecer uma ponte ego-self mais forte, é que a gente tenha naturalmente momentos de contemplação do self, não do ego. Que são aqueles momentos em que a gente deixa um pouquinho a consciência de lado e vai para meditação, para oração. Então, a saúde psíquica e do corpo depende do cultivo do espírito.
Assim como a gente precisa dormir e se alimentar, descansar para as questões do corpo, a gente precisa de um momento de reflexão, meditação, oração, contemplação para as questões do self. São nesses momentos que os insights vêm, porque esse conteúdo do inconsciente está ali. Como é que eu resolvo esse problema que me aflige? A gente consegue fazer esse trabalho. Disso daí, desse momento, dessa insuflação do self, vamos dizer assim, né? Como uma forma de te sustentar também. para a mudança daquele despertamento que você teve. Fundamental. Porque o fato de despertar, né, a gente já conversou sobre isso, é super importante, mas não é suficiente. Porque o despertamento é só o começo, eu tenho que botar em prática aquilo que o meu holofote mostrou para mim, que agora eu vou E agora? O que eu faço com isso? Né? E aí tá, eu já tenho uma bagagem ali, eu sei, então eu entendi que o negócio é comigo, então vamos lá. Perfeito. E é o tempo inteiro. Agora eu aceitei. Passa os 5 primeiros minutos, você está conectado. Ok, eu aceitei, vamos lá. Aí passou de novo, quando vê você já está angustiada, aflita. Porque o ego volta, né? Claro. No controle. E aí você vai ter que retornar àquilo que antes lhe trazia paz. Excelente. Que foi a oração, a conversa edificante, a leitura, o se silenciar. O que foi que te trouxe paz para aquele primeiro momento? Então eu vou tentar repetir. Tá, então agora, primeiro foram 5 minutos de paz, olha, agora eu já estou conseguindo 10 minutos de paz, nossa, agora eu estou conseguindo 15 minutos. E às vezes tem situações que a gente vai conseguir se pacificar melhor. Tá bom, entendi, agora não vou fazer mais. Mas outras situações não, né? Você vai se ver em picos e vales, e tendo que aprender a história do orar e vigiar é para essas coisas. Perfeito. Né? Que não mais o infringir no erro não deixa de valer para essa mudança íntima. Porque despertar, tudo bem, só que aí o quão além. E aí eu me lembro do esforço. É o tomar a cruz, né? Tomar a cruz. E aí eu me lembro do esforço. Quanto eu estou fazendo a cada momento para eu seguir aquele caminho lá e sair vitoriosa. Vitorioso, fiquei vitoriosa nessa questão. O que a Joana fala pra gente? Parabéns, agora vai vir a next. Né? Que bom que você venceu essa etapa. Não é verdade? Ainda tem inúmeras, né? É o seguinte. Como que é? Vencido um desafio, um novo se apresenta, agora proporcional ao seu grau de evolução. Eu decorei isso porque isso é marcante para mim. Muito bem. Fica claro então para que serve, quem é o inimigo, o papel dele, para que serve esse inimigo. Então realmente não temos mais inimigos, né? Nesse sentido, né? A não ser as nossas próprias deficiências ético-morais a serem vencidas. E para finalizarmos então, o Vanin, e qual o papel do meu inimigo para o meu progresso, né? E para finalizarmos, o Vanin sugeriu então o livro Vinha de Luz, que nós trouxemos no início para contextualizar que Emmanuel diz que ainda a mensagem de Jesus é ignorada em toda a sua amplitude, mas nesse capítulo, num dos capítulos do Vinha de Luz, se eu não me engano, é Credores Diferentes. Credores é a quem eu devo algo, né? A quem eu estou em dívida com algo, em débito. Então ele trabalha credores diferentes porque, de forma geral, a gente tem duas formas de ver as dívidas, né? O meu amigo e o meu inimigo. Sendo que o amigo eu valorizo, é um credor melhor do que o meu inimigo, que geralmente eu não gosto muito, ego, né? E ele vai dizer assim que não deveria haver credores diferentes, né? Aliás, o credor que você mais odeia, que é o inimigo, é o melhor. Porque ele tem até coragem de te apontar o mal que tem em você, que o amigo às vezes não aponta. Né? Que ele é conivente, fica ali meio com dedos, né? Enfim, então ele vai dizer assim: geralmente somos devedores
Por que essas pessoas vêm nos tirar do eixo central ego e tentar fazer a conexão com o self? Porque geralmente nós somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Não sou eu que estou dizendo isso, é Emmanuel. Ou seja, sabe esse inimigo, essa pessoa que fala mal de você, que te calunia? Não é à toa. Imagina esse inconsciente dele, quando ele vê você, o que ele não ativa. E fica atrás, desconfiado, que isso aí não vale nada, né? Então, de forma geral, nós devemos muito a essas pessoas em existências anteriores. Essa também é uma possibilidade interpretativa, que nós não tínhamos trabalhado até agora. Credores distintos. Perfeito. Constituem, e aí ele vai trabalhar o que nós abordamos, né? Constituem, diz Emmanuel, os instrumentos que nos trabalham a individualidade, que vão moldando quem a gente é, que vão fazendo esse ego, essa personalidade olhar para a realidade do espírito, compelindo-nos a renovações de elevado alcance. Olha lá as modificações de posturas mentais, a sintonia com o self, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. Porque o ego quer fazer o quê? Eliminar aquele problema. Só que é só depois de muito tempo, às vezes, que a gente passa por uma grande dificuldade, que a gente percebe o quanto aquilo foi divino e providencial na nossa vida. Porque a gente desenvolve com aquilo valores que já eram nossos, estavam em nós, é do self, a gente nem sabia que tinha. E as pessoas diziam assim, eu nem sabia que eu tinha tanta força para passar por tudo que eu passei. Tinha, já estava ali, só não sabia mesmo. O ego não tinha consciência desse aspecto que estava no inconsciente que foi desenvolvido, né? Então, e que bom que é o self que organiza, porque se fosse o ego a gente não queria viver aquilo. Tira o câncer, tira a doença, tira o revés financeiro. Quero uma vida de paz. Não paz do Cristo, paz do mundo. Paz. Sombra, água fresca, conta com bastante dinheiro, viagem para Disney todo ano. Né? Que essa é a paz do mundo. Né? Mas a paz do Cristo é vivenciar todas as situações inimigas em paz. Sem aflição, em tranquilidade, porque eu sei que aquilo é o melhor para mim, é o melhor para eu despertar enquanto espírito imortal. Por isso Jesus dizia, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas não como o mundo vos dá, como o mundo vos deixa, porque a minha paz é diferente da paz do mundo. Porque a paz do mundo é a pessoa ser diagnosticada com o inimigo e agradecer, porque esse inimigo vai despertar essa consciência para novos potenciais internos, né? São eles, esses inimigos, essas situações difíceis, que nos indicam as fraquezas, e é verdade, né? Ó, tirando o ego do centro ali, que consegue tudo. Não, você não é tudo isso que você acha que é, não. São eles que nos indicam as deficiências. Está vendo, Wagner? Aquilo que se odeia nele, que você acha ele arrogante, na verdade é você. Você está se vendo nele. A arrogância é sua. Então ele nos mostra essas deficiências. Essa mala aqui, ó, bem pesada que nós temos ainda. As faltas e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Que tarefa a gente está executando? Para que estou aqui? É aquela pergunta. Qual é o objetivo da vida? Desenvolver o self, o espírito imortal. Intelectualmente, com ética, com valores ético-morais, com relacionamentos afetivos, com amizades. Esse é o sentido. Com a conexão com o sagrado, com o divino em nós. E aí, Emmanuel finaliza de uma maneira espetacular, né? Então, esses inimigos são médicos corajosos que nos facultam corretivo. Só que eles nos trazem um remédio. Ó, Wagner, a pílula para a tua doença. Não, não quero tomar. Quero continuar doente. Aí a conexão com o Evangelho, né? Bem e mal sofrer. Então espero que a gente possa entender que amar os inimigos
é ter gratidão a esses instrumentos que a vida nos cria e que nos estimulam ao progresso. Se a gente pudesse resumir assim, essa gratidão por aqueles, sejam pessoas que nos agridem diretamente, sejam pessoas que indiretamente nós nos irritamos porque projetamos nelas nossas deficiências, sejam situações da vida que nos causam perturbação, dificuldades, mas são situações que fazem a gente despertar para quem nós somos verdadeiramente. Então, amar o inimigo, não tem outra saída, não tem. Jesus estava certo. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Não sei se consegui me expressar a ideia que eu queria trazer, que é uma visão mais psicológica, né? Não sei se eu vou dormir bem essa noite, mas tá ótimo. Boa noite inteira. A gente agradece. Obrigado. Muito obrigado. Eu falei aqui no paninho, como você sintetizou a série psicológica nessa palestra? É? Passou ali, ó. Aqui, falamos do eixo Chago Selfie aqui. Foi 360 graus. Que bom.